Podem se assentar, por favor. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, nessa primeira noite especial. Estão me acompanhando alguns irmãos queridos, amigos, mas a mais especial de todas, a minha esposa, Débora, está aqui comigo à frente, sempre. E eu louvo a Deus, agradeço o pastor, como a Igreja Livre em Cristo, pelo convite mais uma vez. Já estou ficando mal acostumado aqui já, hein? Aos queridos que estão em casa também, Deus abençoe a sua vida, fique conosco. Essa primeira noite, eu quero pedir ao Senhor que Ele fale com você, para que as outras noites, das próximas noites dessa semana, que vocês estarão aqui acompanhando esse princípio de semear, de plantar, para que vocês em breve possam colher a 100 por 1 de tudo que vocês estão semeando. Amém, igreja? Amém, queridos? Muito bem, quero falar como o pastor Diego diz sempre, o tema desta noite, não é assim? O tema de hoje, obrigado minha irmã, o tema de hoje, quando se perde a esperança. Nesses dias em que nós estamos vivendo, o que mais ouvimos sobre isso existe um contrassenso, pessoas falando de esperança em situações e circunstâncias que estão para acontecer, e outras pessoas que já se perderam totalmente a sua esperança no futuro e nos dias que virão, na sua saúde, na sua vida. E eu quero falar sobre este princípio para você que está aqui, para você que está em casa. Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, para nós podermos ter um tempo na palavra de Deus. Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas capítulo 24, um versículo apenas vamos ler, versículo 21, é uma história que se passa com dois dos discípulos de Jesus e com Jesus Cristo. É uma história, mas eu vou ler apenas um verso e no decorrer do sermão eu vou pontuando os versículos e você depois na sua casa ou aí mesmo você vai poder acompanhar comigo. Lucas 24, verso 21 diz assim: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Era um domingo, aqui nesse contexto, era um domingo, e na sexta-feira anterior, Jesus havia sido crucificado. Os discípulos que estavam conversando aqui, havia uma expectativa, não só desses dois que estavam conversando nesse caminho, mas de todos os discípulos de Jesus, que Jesus seria alguém que iria reinar com força, com poder, com autoridade. E porque semanas antes, Jesus havia entrado em Jerusalém, sendo saudado como um rei, montado num jumentinho, e sendo exaltado por toda uma multidão de discípulos e de pessoas que já estavam olhando para Jesus como um rei, como um mestre, e então saudavam, dizendo: Hosana nas alturas, ao rei dos reis, e enfim. Então todos os discípulos esperavam de alguma maneira, principalmente os discípulos que eram mais próximos a ele, os 12, esperavam que Jesus iria tomar o trono de Davi e em algum momento ia reinar sobre Jerusalém, sobre Israel, expulsar o poder de Roma que estava reinando ali naquele momento, que era um poder austero, um poder forte, duro, que cobrava impostos altíssimos,
que feria e machucava principalmente os judeus, e na realidade, o Messias esperado por todo Israel, deveria ser, na mentalidade do povo judeu, deveria ser como um general, um comandante, que viria com uma espada, que seria forte, que saberia lutas, MMA, sei lá o que tem, que lutaria, que seria forte, que seria um homem poderoso em palavras, em atitudes, que seria duro, que reinaria com mão de ferro sobre toda Israel. Mas isso não foi assim. No entanto, queridos, que uma mãe, em um determinado momento, uma mãe de 2 discípulos que eram muito próximos de Jesus, chega para Jesus, na frente de todos os outros discípulos, e diz assim: Senhor, quando o Senhor estiver assentado no trono, quando o Senhor estiver reinando, faz desses meus 2 filhos, para que um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus responde para aquela mulher: você não sabe o que você está me pedindo. Seus filhos poderão beber do cálice que eu irei beber? Essa era a mentalidade que eles tinham, que Jesus iria tomar um trono em algum momento e reinar. Os discípulos tinham essa ideia de um reino terrenal, de um reino na terra, de um reino de Cristo na terra. E agora, 3 anos depois, se passaram, 3 anos e meio se passaram, e aqueles discípulos próximos de Jesus viram que esse reino não foi tomado à força, que o trono não foi tomado, e que tudo continuava, eu diria um pouco pior, porque Jesus havia morrido. A esperança então se perdeu. Jesus morreu na cruz, e eles se esqueceram de todo o ensinamento que Jesus havia ensinado para eles durante os 3 anos em que Jesus caminhou com todos os seus discípulos. E esses 2 discípulos aqui desse texto que nós lemos, estavam caminhando e perguntando: o que será de nós? E agora? O que será de nós? Nosso Mestre, o nosso Messias, o nosso Rei esperado, agora já não está mais conosco. O que vamos fazer da nossa vida a partir de agora? Alguns dos discípulos pensaram então: vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes dele chegar em nossas vidas, vamos voltar às nossas atividades antes, quando ele nos chamou. 2 desses discípulos, porque Jesus, vocês sabem, Jesus tinha muitos discípulos, apesar de a Bíblia mostrar apenas 12 discípulos próximos, e 3 muito próximos dele, que eram Pedro, Tiago e João, mas Jesus tinha muitos discípulos, que a Bíblia não relata nomes, mas haviam muitos discípulos. No entanto, que em um determinado momento Jesus manda que eles saiam em duplas a evangelizar, e a Bíblia fala em 70, e depois alguma outra parte fala 72 discípulos, para você ver a quantidade de discípulos que seguiam a Jesus. E eles então, esses 2 que está aqui no nosso contexto, que nós lemos, eles moravam em uma pequena aldeia chamada Emaús. Emaús ficava perto de Jerusalém. A leitura do texto aí na sequência fala que era perto de 60 estágios, ou seja, 11 quilômetros, 2 horas de caminhada. E eles estavam caminhando, e imagina comigo, por favor, preciso que você imagine a cena agora na tua mente, amém? Não tem perigo nenhum nisso, você vai imaginar a cena. Eu, quando leio a Bíblia, eu fico imaginando os detalhes. Esse caminho de Emaús, de Jerusalém, para Emaús, eles saíram de Jerusalém. Jesus foi crucificado e sepultado em Jerusalém. Ele foi crucificado fora de Jerusalém, mas sepultado em Jerusalém. E eles então estão saindo de Jerusalém, indo para casa, desesperados,
desesperançados, ou melhor dizendo, desesperançosos, tristes, angustiados, com o coração pesado, com a alma angustiada, e caminhando numa estrada pequena, numa estrada empoeirada. Note, era Páscoa, aliás, final de Páscoa, e havia muitos judeus voltando para suas cidades. Nessas festas que haviam, era muito comum que os judeus fossem para Jerusalém e celebrar as festas que existiam, festas dos tabernáculos, festas do Pentecostes, festa da Páscoa e outras festas que existiam. Então eles estavam aqui saindo da Páscoa e voltando para suas casas, uma multidão por esse caminho, porque aqui ia para vários caminhos, para Emaús, para Judeia, para Samaria, para outras cidades que circuncidavam Jerusalém. E eles estavam nessa estrada de terra empoeirada, várias pessoas caminhando, estrada estreita. Um desses discípulos chamava Cleopas, era homem, tá? Cleopas. E o outro, a Bíblia não diz o nome, a Bíblia não fala o nome desse discípulo, e essa história nós só encontramos aqui, no livro e no Evangelho de Lucas. E eles conversavam entre si, e talvez eles estavam falando da sua vida, o que iriam fazer agora, deixar essas coisas que aprendemos para trás. Tudo que nós aprendemos então se perdeu, porque o nosso Senhor Jesus morreu, se perdeu a esperança. E essa conversa entre eles, nesse caminho, eles estavam então, talvez, estão comigo, amém? Estão comigo? Estão imaginando a cena? 2 discípulos caminhando, eles talvez estavam falando da morte de Cristo, como ele sofreu naquela cruz, como foi difícil, como ele sentiu dores no seu corpo, como depois o tiraram da cruz, porque eles seguiram todo o processo de morte de Cristo, e então eles talvez estavam falando ali da sepultura, como viram colocar aquela pedra enorme na frente daquela gruta, obrigado pastor, e quando eles falavam, e quanto mais eles falavam dessas coisas negativas, mais tristes eles ficavam, mais angustiados eles ficavam, mais amargurados eles ficaram. Não é verdade, queridos? Quanto mais falamos de coisas negativas, mais negativos ficamos, mais tristes ficamos. Você certamente, eu quero fazer um parênteses aqui, você certamente já andou com alguém no seu trabalho, você foi almoçar com alguém, ou a pessoa senta ao seu lado no ônibus, no trem, sei lá onde, e começa a falar mal de alguma situação, e quando a conversa termina, você está com aquele sentimento de angústia no seu peito, na sua alma, sim ou não? Já aconteceu com você? Uma pessoa totalmente negativa, fala mal de todo mundo, fala mal do Brasil, fala mal da empresa, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal da sogra. Bom, falar mal da sogra é comum, não é? Mas falar mal de pastor também, né? Então, você já andou com gente assim, e quando você termina de falar, você fala, meu Deus do céu, eu preciso de uma sessão de descarrego, eu preciso de um sal grosso aqui, eu preciso fazer alguma coisa, porque está ruim o negócio. Quanto mais falamos de coisas ruins, mais negativos ficamos, mais angustiados ficamos. Os problemas crescem, se agigantam quando ficamos mal. Nós não conseguimos entender as coisas que acontecem ao nosso lado, mas de repente, esses 2 discípulos que estão caminhando, eles veem uma outra pessoa que chega perto deles, um outro homem
entra na conversa. Ele entra na conversa e faz uma pergunta para esses discípulos, e pergunta: por que vocês estão preocupados? Isso tudo está nessa leitura deste capítulo, depois vocês podem ler em casa. Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão falando desse jeito? Por que vocês estão com essa expressão de angústia no rosto de vocês? A Bíblia diz que esses dois homens pararam, entristecidos. Depois vocês podem ver, entristecidos. No verso 16 diz que eles olharam, mas não reconheceram a Jesus. Olharam para Jesus, eram discípulos, andaram com ele por 3 anos praticamente, olharam para Jesus, mas não o reconheceram. É impressionante isso. A Bíblia diz que Jesus começou a conversar com esses dois discípulos, e eles não perceberam que era Jesus, não reconheceram o timbre de voz, não reconheceram o som, não reconheceram a pessoa de Jesus Cristo. Claro, talvez Jesus Cristo estava ali num corpo glorificado, claro, mas a sua fisionomia era a mesma. Eles não perceberam, e nós muitas vezes também não percebemos, quando estamos angustiados, quando estamos com uma opressão em nossa vida, quando estamos com peso na nossa alma. Jesus está do nosso lado, porque Ele sempre está do nosso lado, todos os dias Ele está ao nosso lado, todos os momentos Ele está ao nosso lado, mas nós não percebemos muitas vezes que Ele está conosco. Em alguns momentos, não é verdade, meu irmão? Confirma comigo, sim ou não? Muitas vezes, em muitos momentos em nossas vidas, nos parece que estamos sozinhos, que estamos sem ninguém, há um deserto, há um vazio, há uma angústia em nossa alma. Sim ou não? Pensei que era só comigo. Eles não tiveram a percepção de quem estava com ele. Eu procurei essa palavra percepção. Percepção é ver além da aparência. Percepção é olhar além do que está acontecendo. Muitas vezes, quando estamos assim, queremos ver algo, quando estamos com esse sentimento, queremos ver algo real, queremos ver algo palpável, queremos tocar em algo, porque os nossos olhos não conseguem enxergar esse sobrenatural. Por mais que falem, por mais que nos digam, por mais que a nossa esposa fale, por mais que o seu marido fale, você não consegue enxergar esse sobrenatural de Deus. Queremos ver algo, um trovão, um relâmpago, um tipo assim: eu vou na igreja hoje, porque eu preciso de uma palavra, eu preciso que o profeta fale comigo, eu preciso de uma palavra, eu preciso que na hora, Senhor, você está orando em casa. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu estou falando do que aconteceu comigo, eu sempre prego algo que aconteceu comigo, ok? Porque senão, se não serviu para mim, não serve para ninguém. Então você está lá se trocando, angustiado, com a sua alma triste, e você diz para si mesmo, lá no espelho, penteando o cabelo, passando batom, ou se arrumando, meu irmão, você diz: hoje eu preciso que o pastor Diego me chame à frente, ponha a mão na minha cabeça e uau! E o pastor Diego não chamou à frente, não pôs a mão na sua cabeça, não fez o uau, e aí você voltou para casa sem o uau. Mas o mesmo Deus que está com você nas lágrimas, que está com você na angústia, que está com você no luto, que está com você na dor, é o mesmo Deus que está no momento de alegria, no momento que você está feliz, no momento que você está vendo. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Nós, muitas vezes, só percebemos que os nossos olhos estão fechados quando eles são abertos. Parece redundante, né? Mas é assim. Ou seja, eu vi, mas não vi. Entende? Já aconteceu com vocês de você estar numa situação e todo mundo viu, mas você não viu. Nossa, eu não vi. Eu estava vendo, mas eu não vi.
esses caras, esses 2 discípulos, estavam andando cerca de 1h30, é o caminho, é mais ou menos o tempo, é mais ou menos o time de Jerusalém para Emaús. Eles estavam andando aproximadamente 1h30 e eles não perceberam nada. Jesus faz uma pergunta e Cleopas responde, surpreso para Jesus a pergunta dele: por que vocês estão assim? Por que vocês estão tristes? E Cleopas responde: você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Você não viu o que fizeram? Você não viu o que fizeram com o nosso mestre? Você não viu o que fizeram com Jesus Cristo? Estava no Facebook, estava no Instagram, estava no WhatsApp, nos grupos, todo mundo está sabendo. O que aconteceu lá em Jerusalém, saiu na notícia, saiu no Datena, saiu em vários lugares. Você não viu? E Jesus responde: o quê? O quê? Que notícia? Essa resposta de Jesus para Cleopas me remete a uma situação. Porque os problemas que nós temos, o peso que nós temos não são problemas para Deus, não são peso para Deus. Deus não olha para os problemas como nós olhamos. O interessante porque coisas que perturbam a Deus, coisas que nos perturbam, não perturbam a Deus. As coisas que para nós são grandes, para Deus não são nada. E Deus não vê a tragédia como nós vemos, amados. Por exemplo, para os que são filhos de Deus, Deus não vê a morte dos seus fiéis da mesma forma como nós vemos. E muitas vezes nós chegamos diante do Senhor Jesus Cristo nas nossas orações, quando lá no nosso quarto, ou na nossa sala, ou na onde você ora, você se coloca na presença do Senhor e você diz: Senhor, o meu problema, olha o meu problema, Senhor, olha a minha situação. O Senhor não está vendo o que eu estou passando. Você não está vendo as notícias, Senhor, que estão falando de mim. Você não está vendo, Senhor, esses fardos que eu estou carregando. Nós temos, Senhor, estou com problemas no meu trabalho, estou com problemas em casa com a minha família, estou com problemas com meu filho, com meus filhos. O Senhor não está vendo o meu problema na igreja, o Senhor não está vendo. Onde o Senhor está? Que o Senhor não está vendo tudo isso. O Senhor está no controle. O Senhor está onde sempre esteve. Ele está no céu, Ele está aqui, Ele está em você, Ele está em mim. O Senhor está onde sempre esteve, amado. Não faça essa pergunta para o Senhor, porque Ele está sempre com você. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Mas no meio de tudo isso, no meio dessas falas negativas que nós temos, a palavra do Senhor vai dizer que nunca viu um justo mendigar o pão. Ele falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida, e assim é, e assim será para sempre. Mas nós que somos imediatistas, não vocês, os que estão em casa, ou que estão assistindo, ou que estão em outro lugar, vocês não, nós sabemos esperar, nós não somos ansiosos, verdade ou não? Nós somos tranquilos, nós sabemos esperar, confiamos no Senhor, nós não somos imediatistas, não é verdade? Mas nós queremos orações rápidas, respostas rápidas, verdade? No entanto, que procuramos igrejas, não aqui, ok? Mas pessoas procuram igrejas que resolvam o seu problema rápido. Você quer ficar rico? Venha. E você ficará rico. Igrejas descompromissadas com a palavra, foi o que o pastor ministrou domingo passado aqui, em alguns momentos. Muitas vezes estamos com um problema tão grande que queremos coisas que sejam passe de mágica. Verdade ou não, irmãos? E quando as coisas não acontecem do nosso jeito, ficamos bravos, ficamos murmuradores, ficamos reclamões. Não é assim?
Pois é. Mas eu quero te dizer alguma coisa, quero te dizer algo para você, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes, você vai chegar em casa e ainda vai chorar mais algumas noites. Muitas vezes, você vai chegar no seu trabalho e o problema estará lá ainda. Porque não será tão simples assim. Os porquês eu não sei. Por que o Senhor faz isso eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa, Ele quer trabalhar conosco também. Em algumas situações, Ele vai te lapidar, Ele vai te treinar. Então será necessário que você continue orando, continue clamando e continue crendo que Ele fará, e no momento certo Ele vai vir, e então seus olhos se abrirão. Por isso, o pastor sabe bem disso, nós somos pastores, nós sabemos disso. Muitas pessoas, Deus vai permitir que sempre esteja vivendo em situações problemáticas, porque só nesses momentos é que essa pessoa está perto dela. E quando está sem problemas, ela é outra pessoa, às vezes nem aparece na igreja. Um pastor contava uma ilustração, um pastor querido, ele contava uma ilustração de um jovem que era muito ambicioso, e ele era muito bem de vida, e ele estava indo para uma reunião, em um local muito movimentado, e ele ia fechar um negócio milionário, e então ele já estava atrasado, ele com seu carro, ele procurava uma vaga para estacionar, e ele então, ele dá volta e não consegue encontrar uma vaga para parar o seu carro, e então ele se lembra de Deus e faz uma oração, dirigindo nervoso, porque já estava atrasado para essa reunião importante, que ele ia fechar um contrato milionário, ia ganhar muito dinheiro. Ele então faz uma oração: Senhor, por favor, eu preciso de uma vaga para estacionar meu carro, estava chovendo, eu preciso de uma vaga em frente ao prédio, Senhor, porque eu preciso chegar nessa reunião, e se o Senhor me der essa vaga para eu estacionar meu carro, e eu fechar esse negócio, eu vou dar o dízimo, e eu vou na igreja toda para sempre, Senhor. E então ele dá a volta, então quando ele está de frente à porta de entrada, ele vê um carro saindo, ele entra: Senhor, muito obrigado, mas não precisa mais, porque eu já achei a vaga. A palavra de Deus, amados, traz sobre nós cura para a nossa alma. Eu gosto muito desta igreja, porque é uma igreja que prega a palavra. Aqui se prega a palavra. A palavra de Deus traz cura para a nossa vida. A palavra levanta o caído e o abatido, sara nossas feridas, transforma a nossa vida. A palavra de Deus põe ordem nas nossas coisas. A palavra de Deus muda a nossa história. A palavra de Deus coloca ordem na nossa história familiar. Todos nós precisamos passar e viver a palavra de Deus. Muitas igrejas são fracas no seu processo de formar discípulos e de trazer um verdadeiro cristianismo, porque não se detém na leitura da palavra de Deus. Não adianta decorar a palavra se não vivermos a palavra. Eu conheço uma igreja que o pastor obriga que todos decorem a palavra, mas a pergunta que eu fiz para ele um dia é: mas se vive a palavra? O que adianta decorar a palavra? Mas se vive essa palavra? Se vive essa palavra no dia a dia? Por que eu estou entrando nesse ponto? Porque quando Jesus fala para eles, Jesus lembra eles, no verso 25, Jesus fala para eles: vocês não viram, não se lembram do que está acontecendo, vocês custam a entender. Foi essa fala de Jesus para esses dois discípulos: vocês não se lembram da Escritura, o que diz as Escrituras, como demoram para crer em tudo que foi ensinado. Ele não diz isso, mas os profetas ensinaram. Desde Moisés vem se falando que o Cristo viria, e ele passaria por momentos difíceis, que ele seria crucificado, mas que o terceiro dia ele ressuscitaria. As Escrituras firmam os nossos pés, e mesmo assim, esses discípulos não perceberam nada, mesmo Jesus dando uma dura neles,
E muitas vezes o Senhor está falando aqui de cima, põe teu coração aqui em mim, porque isso é importante. O Senhor está usando os pastores dessa igreja para colocar ordem na tua vida, e você continua com os seus olhos fechados, continua não enxergando, continua não tendo a percepção daquilo que está acontecendo nesse lugar. Esse ano só será um ano de colheita na sua vida, meu irmão, se você tiver uma percepção de quem é o Senhor na tua vida. E de que a palavra que é pregada neste lugar tem efeito, um efeito verdadeiro, um efeito real sobre a sua vida. E então eles chegam em Emaús, e eles eles insistem com Jesus, para que Jesus ficasse com eles. Tem até um cântico, o pastor Diego gosta muito desse cântico aqui, do caminho de Emaús, é antigo para Dedéu, eu não lembro muito dele não, mas o pastor Diego lembra, é um cântico que fala desse encontro com Jesus, com esses dois discípulos. Fica conosco essa noite, Senhor. E o Senhor entra na casa de um deles, e quando está à mesa, olha, presta atenção aqui em mim, quando ele está à mesa, e ele pega o pão, Jesus pega o pão, levanta e parte o pão e dá graças, e então, só então, os olhos desses discípulos abrem, e eles então veem, e nesse momento, Jesus desaparece da presença deles. Até quando, meu amado, você vai duvidar da presença do Senhor na tua vida? Até quando você vai questionar a presença do Senhor Jesus na sua casa, na sua mesa? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a morte não é o fim, mas o começo para a eternidade. A Bíblia fala disso, a Bíblia termina dizendo isso, a Bíblia não termina falando da morte. Em Apocalipse fala de uma vitória, de uma conquista, de uma eternidade que iremos viver. Então eles entenderam que a última palavra não é a morte, porque eles estavam falando durante todo o caminho sobre a morte, que tudo estava perdido, que tudo havia se acabado, que o chamado e o ministério havia se perdido. Mas só então, quando seus olhos abriram, eles viram e entenderam que não era o fim, e sim o começo de uma nova etapa. Muitas vezes, pensamos que tudo se perdeu, que os sonhos morreram, por causa dos pecados cometidos, por causa dos erros cometidos. E tem uma história, amados, tem uma história que eu gosto demais na palavra de Deus, é a história de Lázaro, Marta, Maria, os amigos de Jesus, a qual Jesus afirma para os seus discípulos que eram seus amigos. Vocês conhecem a história, mas eu vou apenas pincelar aqui, tudo bem? Por causa do tempo. Essa história está em João, capítulo 11. Marta, que para mim é um exemplo de mulher de Deus, Marta manda chamar Jesus, porque Lázaro estava doente, não havia morrido ainda, estava doente. E quando chamam Jesus, olha o que acontece, ele não vai. Ele não responde. Aliás, ele diz para os seus discípulos: Lázaro está dormindo. Essa doença não é para a morte, mas para a vitória. Jesus não vai. Fica 2 dias ainda na cidade. Lázaro morre, Jesus não vai no velório. Lázaro é sepultado, Jesus não vai no sepultamento. Passa 4 dias. Jesus então aparece. Que coisa, e dizia que era amigo, que da família. Dizia que era amigo. Jesus sempre, quando passava por Betânia, ele comia na mesa, ele sentava com a família, ele tinha amizade, relacionamento. Essas 2 irmãs ficaram sozinhas agora, Marta e Maria ficaram sozinhas. A Bíblia não relata os pais, mas agora ela havia perdido o homem da casa, havia morrido, e naquela época era algo terrível, muito provavelmente iriam tomar a casa, tomaram tudo delas. E então, Marta vê o Senhor vindo
Aliás, avisam que Jesus está a caminho. Marta vai ao seu encontro e diz para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas olha o que ela fala. Olha o que ela quis dizer para Jesus: isso não é problema para mim. Isso não é problema para mim, porque eu sei quem tu és. Eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai será concedido. Eu não estou triste com você. Maria estava. No entanto que Maria chega dura em Jesus. Mas Marta chega dizendo: não me importo por você não ter vindo. Marta quis dizer para mim: meu irmão morreu, mas a minha fé não. Jesus chega no sepulcro, ó de novo Marta, Jesus chega no sepulcro e diz a Marta: Marta, manda tirar a pedra. E Marta diz: Senhor, não precisa disso, já são 4 dias, já deve estar fedendo, já deve estar podre. Marta quer dizer: Senhor, isso não vai mudar nada. A minha fé não está condicionada àquilo que o Senhor faz por mim. É isso que Marta está me dizendo, porque muitas vezes nós queremos troca. Se o Senhor me der, eu vou à igreja. Se o Senhor fizer, eu vou à igreja. Se o Senhor trouxer, eu vou à igreja. Eu vou cultuar, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou ajudar nas campanhas, eu vou ajudar nos trabalhos da igreja. A sua fé não deve estar condicionada a isso, meu amado, minha amada. Eu vejo em Marta uma fé genuína, que pouco existe hoje nas pessoas, no cristianismo. O Deus que deu uma segunda chance para Jonas e perdoou uma cidade inteira, é o mesmo Deus, uma cidade inteira chamada Nínive, é o mesmo Deus que dá uma segunda chance para você que está aqui, para você que está nos assistindo, é o Deus que está aqui nessa noite, que está disposto a não olhar para nada do que ficou para trás, e dizer: olha, eu sou o Deus que me importo com você. Eu me importo com a sua dor. O Senhor se importa com a sua dor, amado. Talvez o pastor não se importe, talvez as pessoas não se importe, talvez líderes não se importe, talvez a sociedade, a família não se importe com você, mas o Senhor se importa com você. O Senhor é o Deus que nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. Eu não sei como você está aqui hoje, eu não sei como está o seu coração, eu não sei se você falhou essa semana, se você entrou esse ano com promessas ao Senhor, com momentos novos na tua vida, com perspectivas novas na tua vida para este ano, e de repente você já começou o ano pisando na bola com tudo, mas o Senhor está aqui para renovar a sua história. Sabem, no começo do ano, desse ano, no dia 3 eu fiz aniversário, sabia? Eu fiz 50 anos, e eu fiquei, pergunta para minha esposa depois, eu fiquei muito zoado, eu falei: meu Deus, 50, e agora? Eu me senti velho, abrindo o meu coração para vocês. Vocês sabem que a gente abre o coração quando a gente está em casa, né? Com os amigos. E então eu falei: meu Deus do céu, comigo mesmo, eu fiquei assim amuado o dia inteiro. O dia inteiro eu fiquei, não queria ver ninguém, não queria ir com lugar nenhum, não queria fazer nada. E a minha esposa, coitada, tentando me alegrar, tentando levar para almoçar, tentando fazer coisa, e eu à noite na minha cama, fazendo a minha oração, eu falei: Senhor, 50 anos, como é que eu vou fazer a tua obra? E o Senhor: Moisés começou com 80. Vou ficar quieto, né? Eu virei para o lado e falei: Senhor, tá bom, boa noite, vamos dormir. Deus é o Deus que levanta o abatido, amado. Ele é o Deus que muda e enche o nosso coração de novo e do novo que Ele tem para nós.
Ele pode refazer todas as coisas que fizeram de errado com você. Ele pode restaurar todas as coisas. E a palavra nessa noite para você é: não perca a sua fé. É um ano de semear. É um ano de semear e de colher. Então, algumas batalhas você vai perder, mas a guerra já é considerada ganha. Sabia? O Senhor não prometeu vitória todos os dias para nós. Em nenhum momento na Bíblia Ele diz que nós ganharíamos todos os dias, mas Ele diz que nós seríamos mais do que vencedores. Teremos dias difíceis, sim. Esse ano, não é verdade, pastor? Será muito mais difícil, amados. Se prepara. Se você está achando que está difícil, vai piorar. Que legal, né? O pastor me trouxe aqui para animar você e eu falo: vai piorar. Estava ruim, mas vai piorar. Mas depois vai melhorar. Se você não se entregar para esse pior. Se você não andar caminhando com pessoas murmurando, com pessoas reclamando, porque o Senhor quer que os seus olhos sejam abertos, para que você veja quem está do seu lado. Por isso, essa noite, o Senhor não quer que você perca a esperança. O Senhor te trouxe aqui, e o Senhor te fez assistir hoje este culto, para dizer que Ele está aqui para te renovar as esperanças, que você é vencedor sim, que você é mais do que vencedor sim no Senhor, que Ele está vendo a sua dor, que Ele está vendo a sua luta, que Ele está vendo a sua angústia, que Ele está vendo o seu sofrimento. Quando que Ele vai intervir eu não sei, mas em algum momento Ele vai chegar e vai abrir os seus olhos, e vai fazer você enxergar que Ele esteve sempre com você, em todos os momentos, na tua vida. Você precisa nessa noite levantar os seus olhos, e crer: Senhor, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que o Senhor está comigo ao acordar, ao ir para o meu trabalho, na minha casa, o Senhor está com o meu filho, o Senhor está com a minha filha, o Senhor está com o meu esposo, com a minha esposa, o Senhor está lá no meu trabalho, o Senhor está comigo na faculdade, o Senhor vai me ajudar a concluir os projetos e os planos que eu tenho. Eu vou parar de reclamar, eu vou parar de andar amargurado, eu vou começar a falar menos e crer mais. Vamos continuar semeando, porque se não semear, não há colheita. Verdade ou não? Nós queremos colher, queremos comer os frutos, queremos as conquistas, queremos as coisas, mas se não semearmos, não haverá colheita. E muitas vezes, amado, como diz a palavra nos Salmos, precisamos semear com lágrimas. O que semeia com lágrimas, com alegria, colherá. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Fecha teus olhos, abaixa tua cabeça, por gentileza. Só mais um momento. O Senhor está aqui nessa noite. Ele está do teu lado. Ele está nos caminhos que você caminha. Talvez você esteja num caminho de Emaús, desesperançoso, desesperançosa, triste. O ano mal começou e você está mal. E você está mal, você está triste. Você está decepcionado com pessoas, com parentes, com líderes, com você. Você está frustrado com o seu trabalho, com a sua vida profissional, com a sua vida ministerial. Você está frustrado com tantas coisas. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer: eu estou com você. Eu tenho visto a sua dor. Eu tenho visto a sua lágrima. Eu tenho visto a sua solidão. Eu tenho visto que você está sozinha, que você está sozinho,
que aquilo que você mais deseja está passando o ano e você ainda não alcançou. Entrou um novo ano e nada aconteceu nessa área da tua vida, mas o Senhor está aqui para dizer, para te acalmar. Acalma teu coração, acalma teu coração. Confia, filha, confia, filho, o Senhor está com você, eu estou com você, diz o Senhor, todos os dias da tua vida. Santo, santo é teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Começa a agradecer ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Começa a dizer: Senhor, muito obrigado por essa primeira noite, muito obrigado por essa semente que eu vou semear, Senhor. Eu quero colher, Senhor, mas me ajude a te enxergar, Senhor, em meio às minhas dores, em meio às minhas dúvidas, em meio aos meus medos. Eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver, Senhor. Abra meus olhos, eu quero te ver, Senhor. Aleluia. Isso mesmo, minha irmã, clama ao Senhor aí no teu lugar. Isso mesmo, meu irmão, clama ao Senhor aí no teu lugar. Ora mesmo, porque a palavra já está em você, a palavra já foi semeada nessa noite na tua vida, a palavra de Deus já está com você, já está na tua vida. Aleluia, Senhor. Te adoramos, te bendizemos, Senhor, porque só tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. E no seu lugar, meu irmão, se a palavra falou com você, levanta a tua mão, eu quero orar por você especificamente. Amém, amém. Você que está em casa também, se a palavra falou ao seu coração, aí na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, fica com a tua mão levantada, meu irmão. Senhor, eu oro por essas vidas que estão com as suas mãos levantadas nessa noite. Senhor, abra os olhos desses amados, que eles te vejam, que eles te sintam. Tira todo o peso, toda a opressão na alma, toda opressão maligna caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Todo fardo vai embora, todo medo, todo espírito de morte vai embora agora, em nome de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado sobre a tua vida, o reino de Deus é chegado na tua casa, o reino de Deus é chegado na tua vida profissional, em nome de Jesus. Ó Pai, tira agora toda a dor, Senhor, e fortalece teus filhos, Senhor. Fortalece essas mãos para a batalha, Senhor. Fortalece esses pés para a guerra, Senhor. Não permita que os seus filhos sofram as dores, Senhor. Oh Pai, aleluia. Assim como o Senhor fez com esses dois discípulos, o Senhor abriu os olhos deles para que eles lembrassem da palavra, Senhor, para que eles pudessem te ver. Que nessa noite, Senhor, a palavra que chegou aqui, que chegou nos lares, possam abrir os olhos dos teus filhos, Senhor, para que eles te vejam, Senhor. Eu oro em Cristo Jesus, certo da vitória. Amém e amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Dá o teu melhor aplauso ao Senhor nessa noite.